Olá, hoje é dia 13 de agosto, este é o canal do YouTube Dextravox, eu sou o César Ramos. Gostaria de pedir a todos os meus amigos que se inscrevam no canal, é muito importante para que ele cresça e que mais pessoas tomem conhecimento desse assunto. Também aproveito para agradecer a todos os homens e mulheres de bens que têm se inscrito no canal e têm acompanhado os meus conteúdos aí. Hoje eu vou falar sobre o procurador Deltan Dallagnol, que está sendo muito perseguido ultimamente pela mídia. Aí. O Dallagnol foi um dos responsáveis pela maior operação de corrupção já vista na história do Brasil e talvez do mundo. Ele está na operação desde 2014, ele é o chefe da operação lá de Curitiba, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, e ele é um homem muito preparado, tem já uns 15 anos de Ministério Público, ele tem cursos de mestrado em Harvard, é professor universitário, autor de livros, inclusive ele tem esse livro aqui, um dos livros dele é esse aqui, ó, que trata da corrupção, a luta contra a corrupção, a Lava Jato e o futuro de um país marcado pela corrupção. É um livro já tem uns 2 anos, mas é bastante atualizado do que está acontecendo. Então, o Dallagnol está sofrendo sérios ataques, né, pela bandidagem que está com muito medo que a operação está chegando até eles, né? Ele vem sendo atacado diariamente em todas as mídias. Lula e seu fiel escudeiro, aí, o Renan Calheiros, eles prepararam todos os tentáculos da esquerda que estão infiltrados em todos os órgãos, inclusive na Corregedoria do Ministério Público, para que afastem o Dallagnol. Ele vai ser punido disciplinarmente, certamente, porque ele teria criticado o ministro Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, em um programa de rádio, e também tem a história dos telefones deles que foram hackeados, quando ele era da Força Tarefa, e por esses espiões aí do comunopetismo. Isso tudo vai agravando a situação dele, porque estão repercutindo isso diariamente, né, nas mídias. Então, no meu vídeo anterior, eu questionei sobre quem governa o Brasil, quem é que está mandando no Brasil. Porque são muitos os personagens aí, delirantes, surrealistas da história aí, da política do Brasil. Aí tem o seu João Illes aí, o seu Paulo Pimenta, Dona Gleisi Hoffmann aí, o seu Renan Calheiros, seu Humberto, principalmente o Renan Calheiros, né? Humberto Costa, Jacques Wagner, Dilma Rousseff, Haddad, Boulos, enfim, são centenas de pessoas que estão, de uma maneira ou de outra, manipulando tudo por trás nos bastidores, né? E o comandante Lula está lá na prisão, dando as tintas, né? É o maestro principal lá, que estão lá para atacar o presidente, atacar a Lava Jato, atacar as instituições, né? Principalmente Sérgio Moro e o Dallagnol. Então, dentre esses milhares de zumbis aí, né? Essas almas desvairadas aí, eles demonstram que eles têm uma sociopatia, uma doença esquerdista que contaminou eles. Eles são os verdadeiros zumbis para tentar derrubar a República. Então, o ministro Dias Toffoli, o presidente do STF, numa revista aí, Veja, que a semana que passou, ele fez uma reportagem, mas assim, ele deixa muito claro que ele está trabalhando para soltar o Lula, e ainda disse assim, vou soltar o Lula de supetão, isso é de surpresa ou sem aviso, para evitar que o povo se revolte, ou que haja uma indignação da população. E ele sabe muito bem que o povo iria se indignar com esse gesto translocado aí, porque poderia botar fogo no país, né? E o general Vilas Boas não está mais no comando para dar um tuitaço. Eu não sei como é que vai ficar essa situação. E então, nessas reportagens que ele fez ali, ele fez diversas insinuações maliciosas, aquilo que o Gilmar Mendes já tinha feito e vive fazendo nas mídias, dizendo que o Dallagnol queria criar uma fundação para o Ministério Público em apoio ao combate à corrupção, né? E esse dinheiro da fundação viria através das multas que o Brasil vai receber pela Lava Jato. E eles afirmam e disseram que os procuradores queriam se beneficiar desse dinheiro para uso próprio, coisa parecida. Um total absurdo, um desvario,
porque o procurador apenas apresentou uma sugestão, que foi divulgada nas mídias, de criar uma fundação. Só que essa sugestão ia ter que virar lei, ia ter que passar no Executivo, passar no Congresso. Não é assim criar uma fundação. Isso é uma entidade criada por lei, né? E as pessoas menos informadas, que não sabem disso, aceitam esse ataque brutal na honra do procurador, porque isso aí é uma estratégia comunista. Aquela estratégia que diz assim, chame os outros daquilo que você é. É uma estratégia leninista lá do comunismo, que eles fazem esse tipo de ofensa. Eu não tive estômago para ler toda a matéria e recomendo que nem vejam, que as pessoas não leiam isso, para aqueles que não são de esquerda nem leiam isso, né? Porque toda a entrevista do presidente, ele afirma, inclusive desde o início dos seus delírios ali, que ele é um poder moderador do país, que ele que salvou o Bolsonaro do impeachment, numa crise que teria ocorrido no governo em maio do ano passado, ou perdão, desse ano, só que ele não quis dizer os nomes dos conspiradores ou das pessoas envolvidas. Em tese, ele cometeu um crime de responsabilidade, porque ele sendo um chefe de poder, né, ele teria que botar esses caras na parede, ou então dar voz de prisão para essa gente, chamar o 142, apontar os nomes dessa gente, desses conspiradores, desses golpistas, porque afinal eles estão atentando contra a democracia, contra as eleições, né, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição. Eles queriam derrubar o presidente. Isso aí é uma coisa gravíssima. Não tem nada mais grave do que isso, né? Então, toda essa armação feita até agora no país para atacar o Sérgio Moro, para atacar os procuradores, principalmente o procurador Dallagnol e o presidente Bolsonaro, que vem sendo atacado, é alimentada pela imprensalha, aí, essa imprensalha, Intercept, UOL, Veja, Folha de São Paulo, Band e o seu Reinaldo Azevedo, que passa dia e noite falando mal do governo e dos procuradores. E o verdadeiro objetivo eles já alcançaram. E já demonstraram e já cansaram de falar, que é soltar o ladrão Lula, trazer de volta o PT para o governo e acabar com a Lava Jato. Esses três pilares que eles estão atacando dia e noite para fazer. Então, o Lula já foi avisado disso, está sabendo que vai ser solto dentro de alguns dias, por isso ele declarou que não quer progressão de pena, não quer o regime semiaberto, porque ele sabe que ele se declara inocente e quer sair livre, assim, posando de herói. Então, pessoal, o comunismo está enraizado na nossa cultura, parece que o povo gosta de ser enganado, prefere o socialismo bolivariano, desses populistas corruptos aí, do que um regime sério de direita conservador, né? Para preservar a democracia, preservar as crianças, a religião, a nossa cultura. Então, os políticos querem acabar com a Lava Jato porque eles estão, justamente aqueles que estão enrolados até o último fio de cabelo, que querem derrubar a Lava Jato. Os grandes corruptos, né? E a Lava Jato corre perigo porque ela chegou agora, está chegando nas altas autoridades e nos ministros da alta corte. Foi assim lá na Operação da Itália, está escrito nesse livro aqui, que a Operação Mãos Limpas na Itália, quando ela tinha 4 anos e estava chegando nos poderosos e nos altos escalões da República, principalmente no Poder Judiciário, imediatamente eles convocaram a imprensa, eles fizeram um estardalhaço, mudaram as leis e detonaram com a operação e acabaram com a operação. E isso aqui que está acontecendo. Todo esse pessoal aí, ó, esses políticos da alta corte, aí, altos servidores públicos, empresários corruptos, né, todos os políticos, os partidos, Rede, PT, PSOL, PCdoB, toda essa gente que está enrolada, se a Lava Jato continuar, eles nunca mais se reelege, porque esse pacote das 10 medidas, se fosse aprovado, a metade do Congresso não se reelegeria mais, porque estão todos eles delatados, ou indiciados, ou processados, ou até condenados, e continuam lá, como o seu Renan Calheiros, com 14 inquéritos, continua lá mandando. Um exemplo desse esquerdismo que eu estou falando foi o que aconteceu ontem. O presidente da República veio aqui no Rio Grande do Sul inaugurar um trecho da BR-116, que vai de Porto Alegre a Pelotas, e, para surpresa, o governador do estado
não compareceu e a prefeita da cidade de Pelotas também não compareceu. Isso é um descaso, um desprestígio, eu diria até uma coisa não republicana, uma falta de educação, porque o Estado precisa do governo federal. Independentemente da política, da esquerdismo deles, o Estado precisa de investimento de recursos aqui. E o presidente está fazendo a estrada com o exército, está investindo aqui, prometeu mais 100 milhões de investimentos para terminar a obra, e eles não compareceram. Então eles estão traindo os eleitores, eles querem afundar o Estado. Bom, os servidores públicos do executivo também estão com salários atrasados. Por quê? Porque o Estado está quebrado. E eles ainda ficam, eles lá e nós aqui, mudando e agredindo o presidente. Até ameaçaram o presidente de morte, os maconheiros lá da Universidade de Pelotas. Pelo amor de Deus, que vergonha para o Estado. Eu tenho vergonha de ser gaúcho. Então, diante de tudo isso, meus amigos, todos os cidadãos patriotas aí, vamos tentar subir essa hashtag aí, Somos Todos Dallagnol, para que esse procurador não seja cassado. Ele é um homem de bem, é um cara trabalhador, ele continua lá na operação, fez muita coisa pelo Brasil, graças a ele que 2 presidentes acabaram na prisão e tem muita gente sendo processada e muita gente sendo investigada. E ele, como chefe da operação, ele tinha a obrigação de comandar lá os seus colegas, os delegados, conversar com eles diariamente no telefone. O que está errado e o que é criminoso é invadirem o telefone dele e publicarem as coisas aí. Quem fez isso? Quem fez isso foi a bandidagem aí, os bandidos que estão com medo de serem caçados. Portanto, agradeço a todos os homens e mulheres de bem que se associaram ao meu canal e vamos subir a hashtag aí.